Bora então começar aqui na correção de questões ou questões comentadas para a gente exercitar e rever aquilo que a gente viu aqui nesse módulo sobre sinalização de trânsito. Questão número 1. A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência. Ordem de prevalência é aquela ordem de hierarquia que nós vimos, logo no princípiozinho da matéria de sinalização. Para quem estudou e lembra bem, nós temos lá, em primeiro lugar, as ordens do agente. Abaixo do agente, em segundo lugar, nós temos a sinalização semafórica. Em terceiro, a gente tem os demais sinais. E por último, onde não tiver sinalização nenhuma, a gente aplica as normas. Muito bem, com isso aqui a gente já consegue responder a questão. A alternativa A diz, as ordens do agente sobre as normas de circulação e outros sinais. Sim, as ordens do agente estão no topo, está sobre as normas e outros sinais. Então aqui está certinho. Vamos ver as outras. A sinalização semafórica sobre as ordens do agente. Aí não, aí está fora. Alternativa C, as placas de regulamentação sobre os demais sinais. Bom, não tem essa hierarquia, não tem essa ordem na hierarquia. Quando fala demais sinais, aí já entra para placas de regulamentação, placas de advertência, sinalização horizontal, qualquer outro sinal. Não existe essa hierarquia aqui das placas de regulamentação sobre outros sinais, não. Está fora. Todas as alternativas são verdadeiras? Não, não são, não. Alternativa D está fora. Ficamos, então, com a alternativa A. Questãozinha número 2. Em relação à placa a seguir, essa placa aqui, marque a alternativa correta. Alternativa A. Ela obriga o condutor a virar à esquerda? Bom, que ela está indicando alguma coisa para a esquerda, isso a gente não tem dúvida, né? Aqui está esquerda, aqui está direita. Então, esquerda, onde tiver esquerda, tá beleza. Cadê? Só tem aqui, né, que é esquerda. Obriga o condutor a virar à direita, tá? Nenhuma das alternativas, A única que tem esquerda aqui é essa. Só que ela é uma placa de advertência. Placa de advertência não obriga nada. Placa de advertência apenas alerta sobre riscos e circunstâncias na via. Qual é o tipo de placa que obriga, que proíbe? São as placas de regulamentação, aquelas no formato circular, com a cor predominante vermelha, estão lembrados? Pois é, então ela não obriga. Placa de advertência não obriga. Essa aqui está fora. De novo, olha o obriga aqui, Outra vez, olha o obriga aqui. Então, nesse caso, a única que sobrou para a gente é nenhuma das alternativas acima. Essa placa aqui, ela significa curva acentuada à esquerda. Ela está te avisando que logo à frente você vai encontrar uma curva para a esquerda bem fechadinha, de pequeno raio, bem fechadinha. Curva de grande raio é aquela curva aberta. Curva de pequeno raio é aquela curva fechadinha. Então você já matou de cara porque ela é uma placa de advertência e ela não obriga a nada. Então você já eliminou todas as alternativas e ficou com a D, que de fato é a resposta, né? Nenhuma dessas alternativas aqui corresponde ao significado dessa placa. Questão número 3 agora. Qual sinal sonoro ou silvo, né, aquele emitido pelo agente? Então, qual sinal sonoro que o agente deverá usar quando tiver a intenção de diminuir a marcha dos veículos? Lembrando que diminuir a marcha é o mesmo que reduzir a velocidade. Velocidade. Para quem tem dúvidas sobre os sinais sonoros, são apenas 3, né? E eu ensinei um macetinho lá durante a aula. Vamos usar esse macetinho aqui? Então vamos lá. Primeiro a gente faz o jogo da velha, bacana. Aí a gente faz 1, 2, 1, Big Brother Londres, só pagar de novo. Bacana. Um silvo breve é para seguir, siga. 2 silvos breves é para parar, enquanto um silvo longo é para diminuir a marcha. Pronto, achamos a resposta? Diminuir a marcha, um silvo longo. Cadê ele? Está aqui, um silvo longo, alternativa A. Muito legal aplicar esses macetinhos, né? Anota, treine aí, para chegar na hora da prova você não perder questão de bobeira. O macete a gente ensina, tem que treinar e lembrar de aplicar. Questão número 4 agora. O que o agente de trânsito sinaliza quando ele está com o braço erguido em posição vertical? Posição vertical é igual está aqui, o braço está para cima. E a palma da mão virada para frente, igual ele está fazendo aqui. Ele está indicando o quê?
Siga em frente? Não. Siga em frente é se ele estivesse fazendo aqui, ó, né? Para você seguir, ó, chamando a palma da mão virada para trás. Então, esse aqui está fora. Ordem de parada para os veículos que vierem em sentido que cortem ortogonalmente o braço estendido. Aquela palavra, né, esse termo, ortogonalmente, eu falei dele com vocês lá na hora das aulas. Sempre que aparecer esse ortogonalmente aqui, vou até puxar aqui, ó, está relacionado a quando o agente, vamos tentar desenhar um agente aqui, estiver com o braço na horizontal, assim, ó. Braço na vertical, não usa esse termo ortogonalmente, só braço na horizontal. Pode ser os dois braços, pode ser apenas um braço, né? O outro vai estar abaixado aqui, ou então um braço do outro lado. Abaixa esse aqui, bacana? Então tá com o braço na horizontal, parado, esticado, aí sim vai usar esse termo ortogonalmente. Para o braço na vertical, não usa. Seria então ordem de parada para todos os veículos? Certamente essa vai ser a resposta. Vamos ver a alternativa D aqui, ó. Ordem de parada apenas para os veículos em sentido contrário ao agente. Como é que chama isso aqui? CB. Apenas é casca de banana. Tá fora. Sobrou então para a gente a alternativa C. Questãozinha número 5 agora. O sinal semafórico identificado a seguir indica o quê? Esse aqui, ó. Como é que chama esse sinal semafórico aqui, hein? Seria controle ou faixa reversível? O sinal de controle ou faixa reversível é aquele que vem só o xizinho e a setinha, assim, ó. A setinha é verde, o xizinho é vermelho. Ele serve para quê? Para controlar aquelas faixas reversíveis, aquelas faixas que em alguns momentos elas mudam de sentido, né? Ela pode ser assim ou assim. Então o controle ou faixa reversível, que é esse semáforo aqui, que vai indicar se nesse momento essa faixa vai ou vem. Não é esse semáforo aqui, tá fora. Seria o direção livre? Bom, direção livre é quando tem só a setinha verde. Só a setinha verde, não tem mais nada. Não é essa também. Seria o direção controlada? Essa é a resposta. Direção controlada. E direção proibida seria quando tivesse só a setinha vermelha, né? Então aqui está fora a resposta C para gente. Questão 6 agora. Na sinalização horizontal, a cor utilizada para a regulação de fluxos em sentidos opostos é qual, hein? Sinalização horizontal é aquela que vem no pavimento, no chão, na pista. Qual é o tipo da cor, né? Que a gente tem aqui a pista, né? Vamos colocar aqui, ó, margem direita da pista, isso aqui é o acostamento, tá? Vamos entender assim. Margem esquerda da pista, isso aqui é o acostamento. E no meio aqui a gente tem uma ou duas linhas, tá? Pode ser uma ou duas, a depender do caso. Se essa linha aqui for de cor branca, essa linha que eu estou desenhando aqui, ó, for de cor branca, significa que o fluxo aqui é no mesmo sentido. Só que aqui está dizendo sentidos opostos, perceberam? Sentidos opostos, essa linha vai ser de cor amarela. Bacana? Aí vai ser assim, ó, desse jeito. A resposta aqui, alternativa D. Questão número 7 agora. O espaço destinado ao deslocamento de bicicletas, que são as ciclovias, ou então ciclofaixas, poderia ser também. Esse espaço é identificado pela cor, bom, aí quem acompanhou lá na parte de sinalização horizontal, lembra que eu coloquei várias cores que são utilizadas na sinalização horizontal. Tem a cor amarela, tem a cor branca, tem a cor vermelha, a cor azul e a cor preta. São essas 5. Qual delas é que a gente utiliza aqui para sinalizar área destinada à circulação de bicicletas? Quem lembra? É a cor vermelha. Inclusive, a cor vermelha só vai ser usada nessas duas circunstâncias. Ou para sinalizar área destinada à circulação de bicicletas, ou então para dar contraste ali na área de circulação de bicicleta, ou então para sinalizar ali aquele símbolo do veículo prestador de serviço de emergência. É o pronto-socorro, hospital, ambulância. Então, é cor vermelha, está aqui a letra C. O azul aqui seria usado para o símbolo do cadeirante. A cor branca pode ser usada em vários casos, ó, na questão anterior mesmo. Eu disse que ela serve ali para dividir fluxos no mesmo sentido, e amarela para dividir fluxos em sentidos opostos, dentre outras, obviamente, né? Aqui eu estou dando só um exemplo para vocês. Questão número 8.
Qual o significado da placa de regulamentação com formato octogonal? Olha, as placas de regulamentação têm o formato circular, com a cor predominante vermelha, o fundo branco, e dentro dela vem um símbolo, um pictograma na cor preta. Essa aqui, por exemplo, significa estacionamento regulamentado. Se fosse com corte, seria proibido estacionar. Se fosse com 2 cortes, proibido parar de estacionar. Mas aqui, a questão está querendo saber qual a placa de regulamentação tem o formato octogonal. O que é octogonal? Tem 8 lados. Então, vamos desenhar uma placa aqui de 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Essa placa tem um fundo todo vermelho e dentro dela vem escrito pare. Bacana. Qual que é o significado dela? Pare. Não é. É aí que todos os alunos estão errando na hora da prova do Detran. Ela até está escrito pare dentro dela. Você vai entender que ali você deve parar, mas o significado dela não é pare. E o Detran, de maldade, coloca logo na alternativa A, que é para você cair e errar. Maldade mesmo, não precisava disso, né? Mas com a gente aqui você não vai cair nesse tipo de pegadinha, né? Então já sabe, não é pare. Elimina isso aí. Apareceu pare, risca. Então pare, está fora. Pulei fora de você, seu pare. Vamos ver aqui agora, parada obrigatória à frente. Bom, a parada obrigatória à frente é a placa de advertência. Ela é no formato quadrado, só que é um quadrado colocado inclinado assim, né? Dentro dela vem escrito pare, do mesmo jeito. Essa placa aqui é o quê? Fundo amarelo. É uma placa de advertência. Então, parada obrigatória à frente. Faltou até uma crase aqui, né? Não é a placa de parada obrigatória que a gente conhece aqui nas de regulamentação. Então, essa é essa aqui, ó, tá bom? Tá fora aqui. Vai ser, então, parada obrigatória? Isso mesmo, não tem erro. É essa aqui, parada obrigatória. Essa é essa placa aqui, ó. Todas as alternativas estão corretas? Não, não estão todas corretas, não. D está fora. Resposta C aí, confirmado para você. Questão número 9 agora. Qual o significado da placa a seguir? Essa placa aqui, ó. Largura máxima limitada, largura máxima autorizada, largura máxima permitida ou nenhuma das alternativas acima? Bom, essa aqui eu já vou eliminar, porque eu já sei que essa placa aqui trata de largura, né? Quando é comprimento tem um caminhãozinho desenhado dentro com a setinha para frente e para trás. Então aqui é largura. Aí eu fiquei na dúvida do seguinte, será que é largura máxima limitada ou será que é altura máxima permitida? Porque autorizada não é não. Vou tirar aqui letra B, está fora. Eu lembro de ter estudado lá, então eu vi que em largura máxima limitada tem largura máxima permitida. Inclusive, eu ensinei no finalzinho aqui das nossas aulas de sinalização um macetinho para você não esquecer, não errar mais quando cair essas pegadinhas. É limitada ou é permitida? Vem comigo na tela. Essa placa aqui, ó, largura máxima limitada, ela é de advertência, é aquela placa amarela. Essa placa aqui, a altura máxima permitida, é a de regulamentação. É essa placa que vocês estão vendo aqui. Como é que vocês vão fazer para não esquecer, não errar mais, confundir limitada com permitida? Muito simples. O contrário de permitir é o quê? Proibir. E quem é que proíbe? Só as placas de regulamentação. Você já viu placa de advertência proibindo alguma coisa? Não existe, confere? Então, permitir e proibir é função de placas de regulamentação. Limitar, aí é função de placa de advertência. Então, aqui está a resposta, alternativa C. Questão número 10. Marque a alternativa correta em relação à placa a seguir. Essa placa aqui, ó, né, tem um Ezinho com 2 cortes, 2 tarjas. Proibida qualquer imobilização de veículo. Olha, quem estuda comigo sabe que esse termo qualquer é um termo muito amplo. Eu não gosto desse termo. Ele exclui outras possibilidades. Olha, qualquer, né? Aliás, esse não exclui, esse inclui todas as possibilidades. Ele é o contrário. Qualquer, inclui todas as possibilidades. Qualquer situação você não pode imobilizar ali. Não pode. Está dizendo que não pode. É proibida qualquer imobilização de veículo. Não é bem assim, vocês já vão entender por quê. Isso aqui é o que eu chamo de casca de banana, e quando cai uma casca de banana numa questão, ou numa alternativa, essa alternativa tem 90% de chance de estar errada. Nesse caso não é diferente, ela está errada, porque não é proibida qualquer imobilização, não. Imagine um veículo em prestação de serviço de urgência, devidamente identificado,
com os dispositivos sonoros e luminosos acionados. Ele vai imobilizar ali. Imagine um veículo prestador de serviço de utilidade pública, ele precisa de imobilizar ali para fazer uma coleta de lixo, para mexer numa rede de saneamento, uma rede de água, eletricidade, internet, telefonia, tudo bem? Então não é qualquer imobilização que é proibida, não. Esse qualquer é uma palavra a evitar, é o que eu chamo de casca de banana, por isso a alternativa A está fora. Seriam então permitidas paradas rápidas? Olha, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, vocês vão ver que existe parada e existe estacionamento. A parada ela sempre vai ser rápida. E aqui a placa foi bem específica, não pode parar nem estacionar. Então aqui está fora. Alternativa C, veículos em prestação de serviço de emergência podem parar nesse local? Podem, obviamente eles precisam estar com os dispositivos acionados, luminoso e sonoro. Mas estão em prestação de serviço de emergência? Pode sim. Então esse aqui certamente vai ser a resposta. E na alternativa D diz que os veículos de polícia podem parar neste local sempre. Aqui outra casca de banana, ó. CB, casca de banana. O sempre também é um termo muito amplo. Ele exclui outras possibilidades. Não, sempre vai ser assim. E não é. O veículo de polícia, ele vai poder imobilizar num local desse, onde é proibido parar e estacionar, se ele estiver em prestação de serviço de urgência com os respectivos dispositivos acionados, que é o sinal luminoso e o sonoro. Então, sempre aqui é uma casca de banana. Casca de banana dá 90% de chance dessa alternativa ser errada, e nesse caso não foi diferente, ela está errada. Resposta correta para você, alternativa C. Questão número 11 diz o seguinte: a marcação da área de conflito, essa marcação de área de conflito, esse quadriculado amarelo que a gente tem no meio do cruzamento aqui, tá vendo? A marcação de área de conflito identificada na imagem, tá aqui, significa que o condutor não pode circular com o seu veículo, pois é área exclusiva de pedestres. Absolutamente não, não é essa a resposta, não tem nada a ver. Esse quadriculado amarelo aqui, ele não tem nada a ver com a área de pedestre. O pedestre tem que atravessar aqui, na faixa dele, não é? Alternativa B, não deve parar e estacionar o veículo. Na verdade, parar ou estacionar o veículo. Realmente, ele não pode nem parar e nem estacionar aqui em cima dessa área quadriculada. Ronaldo, mas e se o trânsito parar, se congestionar e ele sobrar ali em cima da área quadriculada? Vai ser autuado. Se tiver um dispositivo eletrônico ali, se tiver um agente fiscalizando o trânsito, vendo que ele mobilizou dentro da área, vai autuar. Poxa, mas é injusto, porque o trânsito congestionou, parou. Não, existe uma regra que diz que o condutor só pode adentrar na área de cruzamento se ele tiver espaço para transpor essa área. Ele não pode ficar imobilizado dentro da área de cruzamento, tá? Nem quando o trânsito congestionar. Então aqui não pode. Aliás, não deve parar nem estacionar, né? Não, aqui não. Aqui certamente vai ser essa a resposta certa. Não deve parar nem estacionar. Eu risquei aqui, mas desconsidere. O certo aqui certamente vai ser essa a resposta. Alternativa C, pode estacionar sua motocicleta? Bom, não pode. Você vai estacionar aqui dentro da área de cruzamento? Não pode. Você deve parar e estacionar o veículo? Não. Inclusive, presta atenção, essa aqui diz que não deve parar nem estacionar. E a D diz que deve parar e estacionar. São alternativas confrontantes. Uma diz que deve, a outra diz que não deve. Quando isso acontece, uma das duas tem que estar errada e uma das duas tem que estar certa. Isso é o que eu chamo de, isso é uma técnica também para fazer prova, chamamos alternativas confrontantes. Quando duas alternativas se confrontam, uma diz que é, a outra diz que não é, uma das duas tem que ser a resposta, tá? Então você já elimina as outras. Se eu tivesse corrido o olho em todas as alternativas e visto que a B e a D são confrontantes, eu não tinha nem analisado a A e a C. Eu já posso eliminá-las. Porque sendo duas alternativas confrontantes, uma das duas tem que ser a resposta. Pegou essa técnica aí? Mais esse macetinho? Pois então, nesse caso não foi diferente. A resposta aqui é B. Questão número 12. A sinalização semafórica ilustrada na imagem significa o quê? Essa aqui, ó, está ilustrada aqui, ó. O que significa essa sinalização semafórica? Direção controlada? Não é. Direção controlada é quando a gente tem 3 luzinhas apontando para um lado ou para o outro, tá? Nesse caso aqui, vermelho, amarelo, verde. Ó, vermelho, amarelo, verde. Vou colocar um D aqui de verde, tá? E elas apontam nessa direção esquerda. Poderia estar as 3 apontando para a direita. Isso é direção controlada. Controle ou faixa reversível? Exatamente. Agora há pouco eu desenhei, nós acabamos de passar por uma questão aí,
onde eu desenhei a situação ali onde a faixa pode ser reversível, ora o sentido dela vai, ora o sentido vem, e essa sinalização semafórica aqui é a que controla esse tipo de fluxo ali, se pode ir para lá ou se pode vir para cá. Exatamente então, essa é a resposta, controle ou faixa reversível. A direção livre é quando tem uma setinha só, verdinha, apontando aquela direção. Sentido obrigatório aqui para semáforo não existe. Então aqui também está fora, alternativa B confirmada aí para você. Questão número 13, a placa R2, precisa decorar o código da placa, Ronaldo? Não precisa, aqui o Detran até colocou o código aqui na questão, mas mostrou a placa para você. Então não precisa de preocupar. Se não tivesse isso aqui, para você daria na mesma. A placa regulamenta o quê? Que placa? Essa aqui, ó, que está apresentando aqui na imagem para você. Fácil demais, né? Quer saber o significado dessa placa? É de dê a preferência. Placa de dê a preferência. Seria alfândega? Não, alfândega é aquela que tem um círculo e só um tracinho vermelho no meio. Parada obrigatória, vocês já sabem que é aquela octogonal, né? Octogonal, escrito pare. Parada obrigatória à frente, aí é aquela quadrada de cor amarela, escrito pare. Bacana? Beleza, então alternativa C aí, respondida para você. Questão 14, a placa A14, ó, de novo, não precisa se preocupar com o código da placa. Qual que é a placa A14? Essa aqui, ó. Ela adverte que você vai encontrar o quê? Um estreitamento de pista ao centro? Não, estreitamento de pista ao centro é quando você tem a faixa vindo aqui e ela faz isso, ó. Tem, nesse caso aqui, dos dois lados, né? Ela é uma placa de advertência mesmo. Isso aqui. Seria mais ou menos esse sinal aqui, o estreitamento de pista ao centro. Um canteiro de obras à frente? Não, aí teria também a placa de advertência com um bonequinho aqui com a pá na mão, né? Com a pá na mão aqui trabalhando, ó. Seria o canteiro de obras. Um cruzamento? Até poderia, né? Porque se tem semáforo, certamente poderia ter um cruzamento. Mas não obrigatoriamente. O semáforo ele não aparece só em cruzamento. Tem semáforo que é só para obstruir, interromper o fluxo de veículos para o pedestre atravessar, por exemplo, e outras situações. Então aqui não é. Tem um semáforo à frente? Isso aí acho que ninguém tem dúvida, né? Tem um semáforo, isso aqui é um semáforo, e ele está à frente, porque é uma placa de advertência, ela está te indicando alguma coisa à frente. Questão número 15. Diante da placa R29, você entende o quê? Esquece o código e olha para a placa. O que você entende? Eu estou vendo aqui um bonequinho, parece um pedestre, e uma tarja de proibição. E de fato tem que ser proibição mesmo, porque a placa de regulamentação tem essa finalidade, proibir. Bacana. Proibido o trânsito de pedestres? Bom, certamente vai ser essa a resposta, né? Vamos analisar as demais. Proibido realizar a operação de ultrapassagem? Não tem nada a ver esse símbolo aqui com ultrapassagem, né? Proibido mudar de faixa? Também não. Uma área para travessia de pedestres? Não. Aí teria que ter o sinalzinho no chão assim, com o bonequinho atravessando, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Não tem aqui o desenhozinho da área de travessia, então não é área de travessia de pedestre, está fora, confirmando aí letra A o significado dessa placa.